Muito bem, estamos começando em mais uma edição do Remodelado Repaginado. Tá bonito, né? Uma impressão gostosa quando você vem andando assim, ó. Você olha lá para trás, você viu que logo repaginado, né? Tá de roupa nova. O nosso Esporte Record Interior, que agora passa a ser Esporte Record Paulista. Mas é aquela mesma pegada, viu? Para todos os esportes, para todas as torcidas, em todas as modalidades, esse é o nosso Esporte Record Paulista. E já vamos começar com polêmica. Tem que ter, não tem? Dá uma olhada. Segundo André Cremonês, isso é bizarro. Quer ver? Vamos dar uma olhada, ó. Vamos ver o que o juizão, o senhor Vinícius Pinto Tonolo, olha o que ele fez. A bola do jogador do Palmeiras é bonita. É um tirambaço de fora da área, uma cacetada, né? Só que a bola sai muito. Você vai ver por vários ângulos para não ter dúvida, tá vendo? Mas muito. E aí a torcida gritou, onde é que estava o Bandeira? O Bandeira está na linha da grande área, ó, tá vendo? Ó? O Bandeira não tem uma boa visão. Tá vendo? Essa jogada era do Bandeira. Olha o Bandeira onde ele está, ó. Ele está muito longe. Ele marca o quê? Impedimento, Bandeira? O que você marcou, Bandeira? Você levantou o mastro ali por quê? O que você deu ali, Bandeira? Ah, ele levanta a bandeira e corre para o meio. Eu acho que o Bandeira acabou induzindo o árbitro ao erro, tá vendo? Ó? Ou não? Ele corre para o meio. Ah, agora tá dando para entender o seu Bandeira, mas deu uma pisada na bola, olha lá. Ó o Bandeira, e aí ele levanta e corre para o meio. É uma sinalização de gol. Ó o juizão, tá aqui, ó. Tá bem perto do jogador do Palmeiras, a visão do juiz não é boa. E aí ele vai na do Bandeira, ó. Ele vai na do Bandeira, ele não tem condições de ver. Muito jogador na frente, inclusive. Ó o Bandeira, Bandeira. Ai, 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 Bandeira. Ô, meu Bandeira, hein? Levantou o mastro na hora errada e correu pro meio. O juizão, olha lá, ó, tá vendo a posição do juiz? Olha lá, ó. Olha lá, ó a posição do juiz, tá vendo, ó? Ó o juiz, ó. Agora ele dá o gol, tá vendo? Presta atenção, ó o juiz onde tá. Ó a sinalização do Bandeira, ele corre, tá perto do pênalti, ó. Ele ergue a mão. Parece que ele ia dar o quê? Ergueu a mão ali porque tiro livre direto, professor? Ai, 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 o Bandeira acabou induzindo o árbitro ao erro. Tá explicado, porque o árbitro do jogo não tem uma visão privilegiada. O Bandeira também não tem. Nossa, mas muito longe, hein? E aí a pergunta para você é a seguinte, você tá vendo ali, ó. Ó o Bandeira lá de novo, ele levanta o mastro e corre. Ó o juiz onde ele tá. Já apontou para o meio, mas ó onde ele está olhando. Ele está olhando para quem? Ele está olhando para o Bandeira. Ixi, a polêmica ficou maior ainda, hein? Então a nossa pergunta para você é a seguinte. A juizada ficou muito dependente do tal do VAR, ainda que com uma sequência gigantesca de cacas, mesmo com o VAR sendo cometidas? A juizada simplesmente esqueceu como é que apita a moda antiga, e agora estão muito dependentes e estão comentando, porque agora foi bizonho, né? O árbitro não tinha uma boa visão, o Bandeira mal colocado também não tinha uma boa visão, e o Palmeiras acabou vencendo esse jogo por 4-2. No fim das contas, né? É isso, o Palmeiras acabou vencendo essa partida por 4-2. Resultado moral do jogo, 3-2. Simples assim. Pois bem, a rodada da segunda-feira também teve mega goleada de 9-0. Meu Deus, hein? Que sacode. E muito mais. Vamos dar uma olhada? É a nossa primeira levada de gols para você. Vai. Palmeiras e Monte Roraima faziam uma partida bastante disputada. Quando o jogo estava 3-2 para o Palmeiras, Arthur chutou de longe e acertou o travessão. Mas o juiz marcou o gol para o Verdão. O jogo acabou Palmeiras 4, Monte Roraima 2. A Ponte Preta venceu meia-noite por 2-0 já pela segunda rodada. O Coritiba aplicou a maior goleada da competição até aqui, 9-0 para cima do Real de Roraima. O Grêmio também aplicou uma goleada, 7-0 contra o Galvez do Acre. O Fluminense venceu o Água Santa por 2-0. Muito bem, você está vendo ali mais uma vez os gols do Palmeiras, 4-2 placar final, porém resultado moral, por causa desse lance aí, ó. Palmeiras 3, Monte Roraima 2. Não pode, né? Isso aí pode afastar a equipe de arbitragem,
afasta todos, o trio. Aliás, tem o quarto árbitro também, afasta o quarteto, vai, coloca lá na reciclagem. Isso aí não pode acontecer, não. Vem cá, por favor, alguns grupos já iniciaram a segunda rodada, como é o caso do grupo 7, né, que foi disputado lá que está sendo disputado lá em Bálsamo, cidade que fica ali na região de São José do Rio Preto. O Linense perdeu pela segunda vez e é um dos primeiros times, aliás, o primeiro aqui da nossa região a ser eliminado da Copinha. Vamos dar uma olhada? Foi assim, ó, quer ver? Tem um pênalti para o jogador do Mirassol. O zagueiro do Linense quer dar um ipom no atacante do Mirassol. Aí ajudou, filho. Não é futebol, olha lá, pega e agarra e joga. Não é assim, zagueirão. Aí o que vai acontecer? O Bison vai defender a cobrança. Ó, bom goleiro, se bem que o pênalti facilitou, né, Bison? Mas não interessa, mérito do Bison que foi no canto certo. Tá vendo ali? Acabou facilitando, bateu meio que no meio do gol. E aí tem mais uma defesa do Bison, né? Aliás, ó, o Bison cresceu ali para cima do atacante 2 vezes. O Jarbas estava me explicando. O Jarbas é goleiro dos bons. O goleiro do nosso time aqui da TV é o Jarbas. Ele fez... Aliás, a posição é disputada pelo Jarbas e pelo Fuminho. Agora dá uma olhada nesse lance aí, ó. O zagueirão do Linense acabou falhando de novo, né? Enfim, aí aconteceu isso aí. Esse foi o único gol do Mirassol. O zagueirão... Meu Deus, zagueirada tá de brincadeira, né, zagueiro? Aí não pode, né, zagueirão? Aí aconteceu isso aí. O Mirassol bateu o Linense por 1-0 e acabou eliminando o Elefantinho da cidade de Lins. Mirassol então pulou agora para a liderança, né? Está com 6 pontos ganhos, enquanto o Linense não fez nenhum ponto. Também ontem o Sport empatou com o Forte do Espírito Santo. Tem um time que chama Forte, lá do estado do Espírito Santo. Foi a 4 pontos e não pode mais ser ultrapassado pelo Elefantinho, ou seja, Linense eliminado. Vamos dar uma olhada agora nos gols do Sport. Vamos ver? Vamos. Olha que gol confuso, ó. Fernandinho que vai fazer. O Fernandinho, que é o camisa 10, você quer ver de novo, tem que ser na imagem mais aproximada. Pensa num gol esquisito. Tá vendo? Ó, o Fernandinho de canhota, ele bate. Tá sem ângulo. A bola bate na trave. Ela tava entrando, ó o goleiro. Ô, goleirão. Empurrou pra dentro, hein, goleirão? Mas o gol tem que ser dado pro Fernandinho. E aí acontece isso aí. Ó o outro gol confuso. Ô, zagueirada do céu, pelo amor de Deus. E aí o Hugo fez o gol de empate. Quer ver de novo? Ó, dá uma olhada na zagueirada do Sport Recife, ó, quer ver? A metida de bola é bonita, o atacante vem, o zagueiro vai com o pé mole, e aí dá uma olhada, 2 zagueiros vão se atrapalhar. Nossa! Os 2 chegaram em condições de tirar a bola. Tá vendo ali, ó? Um levanta a mão, o lateral vai levantar a mão, tá de brincadeira, né? O atacante dá um tapinha, olha lá, ó, os 2 chegaram em condições, meu Deus. E aí, placar final, 1-1. Na última rodada, quinta-feira, o Linense cumpre tabela, na próxima quinta-feira agora. O Linense cumpre tabela contra o Forte do Espírito Santo e o Mirassol defende a liderança contra o Sport Recife. Jogo duro, hein? Pauleira, né? São 2 times qualificadíssimos, tanto o Mirassol quanto o Sport também. Vou falar agora de mais times aqui da nossa região que vão a campo hoje, né? Na segunda rodada da Copinha. Começou agora há pouco o segundo tempo de Juventus e São Bento, lá na Rua Javari, na Moca, zona leste da capital dos paulistas. Até aqui o jogo está 0-0. Logo mais, tem compromisso para o 15 de Jaú, Noroeste e Assisense. E aí, na edição de amanhã, a gente traz tudo para você. A rodada no estádio Zezinho Magalhães, em Jaú, começa às 5h15 da tarde de hoje, com a partida entre o 15, que você está vendo aí, esse gol do Said, sensacional, hein? 15 de Jaú e Trindade. Se vencer, o Galo se garante, hein? O Galo se garante na segunda fase. Logo depois, às 7h30 da noite, o Zezinho Magalhães recebe o jogo de Corinthians contra o Luverdense. Atenção, você que é corintiano da região. Aliás, o Zezinho Magalhães, a torcida jauense da região ali, está fazendo uma festa muito bonita. E, de novo, o 15 montou um bom time e tem condições de passar de fase. Um dos goleiros do time do 15 é o Pedro Caride, meu conterrâneo, lá de Arealva. Filho do meu grande amigo Ronaldo Caride, que foi zagueiro dos bons. Mas o filho quis ir para o gol e o filho está mandando bem. Repito, é um dos goleiros do 15 de Jaú, está disputando a Copinha e vai para a Série A3 do Campeonato Paulista também. Agora é hora de falar do Noroeste. O Noroeste perdeu na estreia, né? Joga em Ribeirão Preto contra os donos da casa, o Comercial de Ribeirão Preto. Norusca tem que vencer para se manter na briga pela classificação. Portanto, o Noroeste desesperadamente precisa da vitória, né, para seguir com pretensões na Copinha. No grupo 7, lá no Tonicão, em Assis,
mais 2 jogos a partir das 6h45 da noite. O Assisense, que venceu na estreia, encara o Guarani. É pauleiro, hein? Guarani, tradicionalmente, é sempre um time revelador. Um pouco mais tarde, às 9 da noite, é a vez do Naviraiense contra o Atlético. O Atlético Clube de São João del Rei, que é um time lá das Minas Gerais. E aí amanhã você pode ter certeza absoluta que o nosso Esporte Record Paulista vai trazer tudo, absolutamente tudo, os lances, os gols, enfim, tudo isso para você. Vamos falar agora do principal. É o principal, na realidade, né? É o maior estadual do país, que começa agora nesse próximo fim de semana. Transmissão pela Record, pelo R7, o Record Plus também. Um dos destaques é o Santos. O Santos renovou com o Neymar está se recuperando e está num momento bacana de transição, né? A cirurgia que ele fez é muito simples, tá? E aí, o Santos trouxe um velho conhecido, estou falando do Gabigol, e pode fechar com o Rony. Está muito adiantada a negociação com o Rony. Se trouxer o Rony mais o Robinho Júnior, fica com um ataque de respeito. Porém, lá atrás ainda ninguém falou nada, hein? Vai! Gabigol chegou trazendo curiosidade e, ao mesmo tempo, confiança à torcida. O número 9 que a gente precisa. O atacante estava no Cruzeiro e vai vestir a camisa do Santos pela 3ª vez. Poder voltar para a Vila, poder voltar para minha casa, no meu time do coração, é muito bom para mim. Eu me sinto muito bem, muito feliz. Gabriel começou a carreira aqui no Santos. Chegou ao clube com apenas 8 anos. Por isso, também é o menino da Vila. Assim como Neymar e Rodrigo, Gabigol é mais um raio que caiu na casa onde reinou Pelé. As duas joias caseiras jogaram pelo Santos apenas uma vez. Foi em 2013, na estreia de Gabigol como profissional, que coincidiu com a despedida de Neymar do Peixe. O camisa 10, que se recupera de uma cirurgia no joelho, é o maior artilheiro deste século no Paulistão, com 53 gols. O que a gente realmente quer, não só eu como todos os jogadores, é ajudar ele a estar 100%. O Gabriel e o Neymar, eles têm a cara do Santos, jogadores revelados pelo Santos, aquela aura dos meninos da Vila, e eles são jogadores que podem ser complementares. Isso vai ser ótimo para o Santos e muito bom para o campeonato. A dupla santista quer brilhar entre os elencos estrelados do Paulistão. No Corinthians, os holofotes seguem em Memphis Depay. E o maior artilheiro da história da seleção da Holanda faz até a música para conquistar a torcida. As estrelas do maior e mais importante estadual do país entram em campo a partir deste fim de semana. Sábado, a Portuguesa pega o Palmeiras, de Vitor Roque, às 8 da noite. Domingo, no mesmo horário, o Mirassol recebe o São Paulo, de Lucas Moura. Tudo com transmissão ao vivo da Record, R7 e Record Plus. Ai, que coisa boa, que fase que tá o esporte na Record, hein? Você viu ali? Tem Palmeiras e Portuguesa, depois tem no outro dia, tudo transmitido para você. Tem São Paulo e Mirassol. Aliás, São Paulo e Mirassol já tem um status de clássico por tudo aquilo que o Mirassol fez ano passado? Para mim, tem. Acho que o Mirassol merece essa moral, né? Por tudo aquilo que vem fazendo. Ou não. Se você pensar, né, de maneira contrária, você fica à vontade, porque aqui o que vale é a sua opinião. Nós só ajudamos. E damos uma polemizada também, né? Aliás, falando em jogo em andamento, falando em polemizada, voltamos a falar rapidinho sobre a Copinha. Falamos agora há pouco que Juventus está enfrentando o São Bento, lá na Rua Javari, na Moca, zona leste da capital dos paulistas. O jogo, que até então estava 0-0, acabou de sair um gol por lá, gol do Juventus de pênalti aos 10 minutos do segundo tempo. Portanto, o moleque travesso, né? O molequinho travesso vai batendo a equipe do Bentão e se sair gol, a gente traz aqui para você, ok? Voltando a falar do Campeonato Paulista, né, do principal, o Noroeste estreia também nesse fim de semana. A locomotiva vermelha e branca começa a caminhada na Série A1 de 2026 no domingo. O jogo é aqui em Bauru contra o Red Bull Bragantino. Pauleira, hein? O Bragantino é chato pra dedéu. E o time bauruense anunciou 2 reforços nesses primeiros dias agora de 2026. Quem são eles? Quem? Léo Tocantins, esse é bom, viu? Esse é bom jogador. Léo Tocantins, atacante, 26 anos, passou pelo Rio Claro, Bahia, Sampaio Corrêa e disputou as 3 últimas edições da Série B do Campeonato Brasileiro pelo Novo Horizontino. Será que tem interferência do Pereira ali? O Pereira que foi ídolo, né, do Novo Horizontino, pode apostar que é possível sim, né, Pereira? Pereira que, se puder agora na comissão técnica permanente do Norusca,
É um jogador que pode jogar tanto aberto no ataque do lado esquerdo, jogador veloz, como também pode ser utilizado como ala esquerdo. Jogador versátil, bom jogador, viu? Esse é bom. E tem também o Ronaldo. Ronaldo, zagueirão, 36 anos, 1,87 m, 36 anos. Ele construiu a carreira, ele tem passagens por Atlético Paranaense, Náutico, Sport, Internacional, e nos últimos anos ele jogou pela Ferroviária. Então é uma opção de experiência, né? Para o setor defensivo da equipe noroestina. Estava falando hoje na redação, hoje não, ontem, com o Bruno Freitas e com o nosso Jarbas, que é o cérebro do nosso Esporte Record Paulista. Por que o Pirulito, o Wellington Pirulito, por que o Pirulito não ficou? O Pirulito teria totais condições, né, de ser uma das opções, zagueiro experiente, bom zagueiro, teria totais condições de fazer parte do elenco, né, para disputa, para esse Paulistão especificamente, e também para o brasileiro da Série D. Enfim, mas por alguma razão que a gente desconhece, não faz parte do grupo. Daqui a pouco, ainda falando de Noroeste, tem o Norusca em campo, hein? O time foi lá para Mirassol, né? E vai encarar daqui a pouco o Mirassol, lá no Maião, que é a casa do Mirassol. Jogo treino, vai começar às 4 da tarde. Vale lembrar que o Mirassol passou todo o campeonato, né? Aliás, não teve nenhuma derrota no Maião, jogando em casa. É um teste qualificadíssimo para a equipe do Norusca. Agora vamos falar do Linense, vamos falar de A2. Falando em jogo treino, o Linense, o Elefantão, foi até Penápolis no domingo e aconteceu isso aí, ó. Vamos dar uma olhada nas imagens. Imagens do jogo treino entre Linense e Penapolense. Trabalho dividido em 2 tempos de 45 minutos. E aí o técnico Sandro Sargentin utilizou 20 atletas durante esse jogo. No final, o placar foi de 3-2 para o Linense. É um teste bacana, né? Linense versus a Penapolense. Agora, concentração total nos treinamentos. São os últimos treinamentos antes da estreia no Paulistão da A2. O Elefantão joga no domingo, né? Domingo de manhã em Lins, contra o São José de São José dos Campos, lá do Vale do Paraíba. Então, tudo a respeito de Linense, São Bento, Ituano, Noroeste, enfim, 15 de Jaú, Max, você vai ficar sabendo aqui. Você pode ter certeza que você vai ficar sabendo aqui, ok? Ainda falando, voltamos a falar do Bentão, para falar o seguinte, que o Bentão contratou, você sabia? Você sabia dessa, não? Ó, negócio impressionante, hein? O Bentão contratou o Casagrande e o Denner. Hã? É isso que você ouviu. Contratou o Casagrande e o Denner, mas não são aqueles, não. Não é o comentarista e também não ressuscitou o jogador que já é falecido, né? Vamos dar uma olhada quem são? Denner Santana, atacante, 26 anos, passou, quando você fala assim, como assim, Casagrande e o Denner? Passou as 2 últimas temporadas no futebol de Portugal. Aqui no Brasil, ele passou pelo Flamengo de Guarulhos, pelo Monte Azul, pelo São José do Rio Grande do Sul, entre outros clubes. Agora vamos ver o Pedrão Casagrande. É esse aí, ó. Não lembra, nem em nada lembra o comentarista. O Pedrão Casagrande, ele tem 26 anos e joga como zagueiro. Fez a base no Londrina, do Paraná, e logo depois ele foi para o futebol de Portugal. Na temporada passada, ele jogou na Finlândia. O Azulão vai ser o primeiro time brasileiro do Casagrande como profissional. Coisas, né? O mundo da bola, em linhas gerais, é assim. Vem cá, por favor, é hora de participação? Já? Já é hora de participações? Então vamos, chegou? Elas chegaram? Chegou mensagem para Chegou? você. Então vamos lá ver. Então vamos ver quem começa. Ó o Alessandro, ó. Quase meu xará, hein, Alessandro? Lá de Tatuí. Federação não pode voltar atrás nesse lance do Palmeiras? Deveria. Nesse caso, os árbitros não têm punição. Deveria. Corretíssimo, Alessandro. Pega o quarteto e bota na reciclagem. Isso não existe. Ficou muito claro ali que o árbitro acabou sendo induzido ao erro pelo Bandeira. Valeu, Alessandro. Participe sempre. Obrigado, viu, querido? A casa é sua, participe quando quiser. Bora? Suelen Munizi, aqui de Bauru. Boa tarde, Colim. Hoje é uma data muito especial aqui em casa. Meu filho, que é tricolor roxo, completa 20 anos de idade. Legal, parabéns. Essa semana vai ser de festa. Hoje o filhão completa 20 anos, amanhã meu neto Theo completa 1 ano e na quinta-feira o Sérgio, esposo, faz 52. Aqui é só festa. Legal. Parabéns, viu, Suelen? Parabéns ao Sérgio e também ao filhão, né? E ao Theo. Eita, coisa boa. Festa a semana inteira. Me convida, viu, Suelen? Se convidar, eu vou. Obrigado, querida, pela participação. Participe sempre. Bora? Damião Ramos, de Marília. O Mirassol de hoje se equipara à Portuguesa, Guarani e Ponte Preta de outrora.
e crescerá muito mais no cenário nacional e internacional devido à sua administração. Parabéns, Mirassol. Tá aí o Damião, concordo contigo, viu, Damião? Damião Ramos, lá de Marília. Obrigado, querido, pela participação, né? Calcada, uma opinião embasada, a do Damião. Alessandro de Agudos. Olha, Colim, gosto muito de você, mas vai ser 2-1 para o São Paulo. Alessandro de Agudos, será? Será? Alessandro, não sei não, hein? Valeu, querido, obrigado pela participação. Valeu, parceiro, sensacional, obrigado. Bora? Oscar Santos, quase um Osmar Santos, hein? Boa tarde, Colim, isso acontece com o Palmeiras, até na copinha. Ah, não, né, Oscar? Acontece com todo mundo, a juizada tá ruim demais, né? Não dá para falar em favorecimento. Eles ficaram tão ruins, mas tão ruins, que alguma coisa tem que ser feita, só não pode continuar desse jeito. Valeu, Oscar, né? O Oscar tá dando uma cornetadinha, né, Oscar, em mim. Arnaldo, meu brother lá de Sorocaba, boa tarde, Colinha, abraços a todos da Record. Eu acredito que a arbitragem está acabando com a essência do futebol. Faz sentido, viu, Arnaldo? Sem dúvida, eu acho que você tem uma certa razão, sim, porque o negócio tá esquisito, né? Tá estranho. Valeu, Arnaldo, obrigado, direto de Sorocaba. Bora mais? Bora! Mari Batista, minha amiga lá de Itaguaí. Boa tarde, amigo Colim, seu Palmeiras sendo Palmeiras. Ô, Mari, aí você tá dando uma espinafradinha no tio aqui, né? Mas não é. Falando de maneira mais séria, a arbitragem tá ladeira abaixo, hein? Valeu, Mari. A hora que acontecer com o Corinthians, aí nós conversa, viu, Mari? Obrigado, querida, pela participação. Elias Janeiro, esse conhece tudo, quer ver? Esse sabe tudo. Sabe tudo e mais um pouco, quer ver? Boa tarde, Colim. Garanto que já estou preocupado com esse erro da arbitragem a favor do Palmeiras. Gol assinalado que não entrou. Agora, perigoso marcar tudo contra o Palmeiras. Tá vendo, ó? Esse aqui sabe tudo e mais um pouco desse ramo. Né, Janeiro? Esse é fera demais. Um dos grandes que a gente teve, aliás, em todos os tempos aqui em Bauru. O Janeiro tem toda a razão. Conhecedor que tá dizendo o seguinte, agora aconteceu esse favorecimento, agora depois, né, tudo fica contra. Qualquer coisa vai ser contra, o que é muito perigoso. Janeiro, obrigado, querido. Obrigado pela opinião embasada, como sempre. Grande Elias Janeiro. Parabéns aí, querido. Obrigado pela participação. Tamo junto. Meu parceiro Tom, meu conterrâneo lá de Arealva. Boa tarde, Colinha. Abraços a todos aí da produção e a todos que estão assistindo. Deus abençoe a nossa semana, né, Tom? Valeu, querido. Obrigado. Meu Tom, meu conterrâneo lá de Arealva. Bora, turma. Bora. Isso, alemão. Boa tarde, Colinha. São Paulo vai ser campeão de novo. Será? Ô, alemão. Será, alemão? Você tá meio... É um otimismo... Será que tem razão de ser o otimismo do alemão? Vai ser campeão da Copa São Paulo. Já fala o nome. Claudião Dutra. Boa, Claudião. Valeu, querido. Obrigado pela participação. Dito isso, ponto final em mais essa edição do nosso Esporte Record Paulista, que agora está remodelado, está repaginado, está de cara nova e está bonito, né? Olha que gostoso que é olhar para a nossa nova... É a nossa nova roupagem, digamos assim, mas a pegada você viu que é a mesma, tá?